mulher que está realizando o sonho da vida dela pode apresentar problemas de saúde mental? Obviamente que não, não é mesmo? Então, por que a gente vai investigar? Por que a gente vai pesquisar? Por que a gente vai se preocupar com saúde mental da gestante se a gestante está radiante? Mas aí a gente começou também a perceber que no pós-parto, as mulheres estavam apresentando alguns comportamentos não condizentes com o que se espera de uma mãe, não é mesmo? Uma mãe, quando ela tem o seu bebê, o que se espera? Que ela esteja radiante, feliz, alegre, pronta para tudo, né? Que ela possa amamentar e sentir prazer na amamentação, que ela possa ficar acordada madrugadas e madrugadas, sempre plena, sorrindo e feliz. Claro, uma dádiva de Deus, ela teve o seu bebê. E aí, quando essas mulheres, ao invés de apresentar esses comportamentos, ela começava a apresentar choro, tristeza, vontade de se matar, vontade de matar o bebê. Aí esse povo começou a pensar, tem alguma coisa estranha, né? Existe instinto materno, né? Porque você acreditava que existia instinto materno também, né? Existe instinto materno. Por que diabos, né? Essas mulheres, o que tá acontecendo com elas? Olá, pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava, do Mater Online. Então, nós vamos falar sobre a união de psicólogos sobre a saúde mental materna hoje. E eu quero aproveitar e iniciar a live de hoje mostrando o troféu que a gente recebeu lá, o Mater Online, ontem, na cidade de São Paulo, no como é que chama? Centro de Convenções Rebouças, né? O Mater Online, ele foi premiado pela Latin American Quality Institute como empresa brasileira do ano 2021. Porque aqui no Mater Online nós temos a missão, né? O nosso objetivo é diminuir as altas taxas que temos de alterações emocionais significativas aqui no Brasil. Que a gente ultrapassa 50%, mais da metade das mulheres no período perinatal no Brasil estão apresentando alterações emocionais significativas como estresse, ansiedade e depressão. E nós precisamos fazer algo, tá? Nós, psicólogos, precisamos fazer algo. Eu sozinha tentar mudar não tem como, né? Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, eu preciso convencer mais psicólogos, né, de que é possível, que a gente pode sim ajudar a diminuir as alterações emocionais significativas. E quando eu consigo fazer que um psicólogo entenda essa importância, que isso reflete para todos nós, para toda uma sociedade, a gente vai conseguir atingir o objetivo até o ano de 2030, tá? Diminuir essas altas taxas que temos de alterações emocionais. Então, esse prêmio aqui é de todos nós, de toda a família Mater Online, equipe, família, Mater alunos, Mater alunas, todos, vocês que acompanham, que estão sempre aqui se dedicando, né, às suas manhãs e às suas tardes, a participar de nossas lives, vocês que estão ansiosos pelo workshop, porque sabem, né, que vocês podem fazer a diferença para esse mundo dentro da sua profissão. Então, esse prêmio aqui é nosso, é de todos nós. Show! Vamos lá, então, para a nossa live. Vamos falar aí que é a união dos psicólogos pela saúde mental materna. Os estudos sobre saúde mental materna no Brasil e no mundo são recentes. Recentes quanto, Rafaela? Vamos dizer assim, ó, que a gente tá estudando saúde mental materna aproximadamente desde a década de 70, tá? Mas de verdade, que a gente começou a ter publicações no Brasil e fora do Brasil, né? A gente começou a ter publicações desde os anos 2001, mais ou menos, tá? Então, fora do Brasil ficou mais forte essa pesquisa. Aqui para o Brasil, as coisas demoraram um pouco mais para acontecer, tá? Então, as pesquisas sobre saúde mental materna no Brasil começaram mais ou menos a partir de 2010,
tá? Não que não existisse antes de 2010, existia bem pouquinho, mas depois de 2010 começou a crescer os materiais de pesquisa, de estudo, de investigação em saúde mental materna, tá? E por que isso, Rafaela? Por que durante tanto tempo ficou negligenciado, né, os estudos de saúde mental materna? Simplesmente pelo fato da crença de que toda mulher sonha em ser mãe um dia. Exatamente pela crença que foi colocada entre homens e mulheres, independente se são cientistas ou não, né? Eles fazem parte de uma cultura. E a cultura nos ensinou que toda mulher, ela quer ser mãe. Então, uma mulher, quando ela descobre que ela está grávida, ela sente plenitude e alegria, né? Ela se sente muito feliz. Por quê? Ela está realizando um sonho. Então, como é que uma mulher que está realizando o sonho da vida dela pode apresentar problemas de saúde mental? Obviamente que não. Não é mesmo? Então, por que a gente vai investigar? Por que a gente vai pesquisar? Por que a gente vai se preocupar com saúde mental da gestante se a gestante está radiante? Mas aí a gente começou também a perceber que no pós-parto, as mulheres estavam apresentando alguns comportamentos não condizentes com o que se espera de uma mãe, não é mesmo? Uma mãe, quando ela tem o seu bebê, o que se espera? Que ela esteja radiante, feliz, alegre, pronta para tudo, né? Que ela possa amamentar e sentir prazer na amamentação, que ela possa ficar acordada madrugadas e madrugadas, sempre plena, sorrindo e feliz. Claro, uma dádiva de Deus, ela teve o seu bebê. E aí, quando essas mulheres, ao invés de apresentar esses comportamentos, ela começava a apresentar choro, tristeza, vontade de se matar, vontade de matar o bebê. Aí esse povo começou a pensar: tem alguma coisa estranha, né? Existe instinto materno, né? Porque você acreditava que existia instinto materno também, né? Existe instinto materno. Por que diabos, né? Essas mulheres, o que está acontecendo com elas? E aí sim começaram a estudar a saúde mental dessas mulheres no pós-parto. E um dos primeiros transtornos, né, que foram identificados, então, foi a tal da depressão pós-parto, que inicialmente se jogou a culpa nos hormônios, né? São os hormônios, porque quando o bebê nasce, né? Muitos dos hormônios, eles simplesmente caem de uma forma muito brusca, rápida, não dá tempo. Então, a culpa é dos hormônios. Nós precisamos regular aí esses hormônios para que essa mulher possa voltar para a verdadeira essência dela, que é a felicidade por ser mãe. E aí a gente foi estudando e aí fomos percebendo que depressão pós-parto não tem só a ver com hormônios, não. Tem muito profissional até hoje que acha que é isso, muitos psicólogos atuando aí, acreditando, né, nisso, inclusive, né? Que se uma mulher tem depressão pós-parto é por causas apenas hormonais, e não é. As pesquisas mais atuais, recentes, de ponta, já identificaram vários fatores de risco para a depressão pós-parto que nada tem a ver com hormônios. Não estou negando que uma depressão pós-parto também possa acontecer por conta dos hormônios, tá? Mas não é só isso. Existe muito mais. Pobreza, violência, não planejamento da gestação, separação, muitos outros fatores aí, por exemplo, você ter apresentado ansiedade, estresse durante a gestação, você ser filho, né, de uma mãe que teve depressão, você ter histórico de transtornos mentais em outra época da sua vida, você ter perdido um bebê numa gestação anterior. São vários os motivos, tá, que podem ser o gatilho, o desencadeador para um transtorno mental e que não é só depressão, tá? Que fique bem claro que quando a gente fala de saúde mental, nós não estamos falando só de depressão. Existem vários, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem todos os transtornos de ansiedade, tá?
toque, tocofobia, transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos psicose. Gente, psicose puerperal é um dos mais graves transtornos do pós-parto, porque a mulher, ela cinde com a realidade, né? Ela não consegue mais responder por si, porque ela não sabe mais do que é fantasia, o que é realidade, tá? Então, existem vários problemas aí que foram sendo identificados, e aí a gente teve que começar a estudar, tá? Então, o primeiro ponto que eu preciso dizer aqui para vocês é que saúde mental materna ficou durante muitos anos ali, quietinha, sendo negligenciada, porque a gente vive em uma cultura que romantizou a maternidade, que disse que toda mulher está plena, feliz, desde o momento que descobre a gestação até o pós-parto, né? E vive aí a sua maternidade como uma essência do ser feminino. E aí, com os estudos, nós fomos entendendo que isso não é verdade, tá? Para uma pequena parte da população de mulheres, sim, tá? Mas não para todas, não para a grande maioria. E é exatamente o que a gente descobriu. Enquanto o senso comum, a crença, acredita que o período perinatal, ou seja, período de gestação, parto e pós-parto, é um dos melhores momentos na vida da mulher, a ciência, dentro e fora do Brasil, já mostrou. Para quem acredita em ciência, né? Porque hoje virou demodê acreditar em ciência, né? Nunca vi um negócio desse, gente. Que ponto chegamos, não? Enfim, nós que acreditamos em ciência, a gente já tem dados importantíssimos que mais da metade das mulheres no período de gestação, parto e pós-parto, estão em risco para apresentar problemas de saúde mental, que é totalmente o oposto do que a gente imaginava ou imagina. Muitas pessoas que estão assistindo essa live agora, às vezes tinham essa ideia, essa fantasia romantizada da maternidade, de que as mulheres, que esse é o melhor momento da vida da mulher. Mas eu preciso te dizer algo incrível. Mulheres, elas têm um risco aí de ter problemas de saúde mental a mais do que o homem, segundo a literatura, tá? Então, só de ter nascido mulher, a gente já nasce aí com um fatorzinho a mais para apresentar alguma alteração emocional significativa. E aí, ao longo do desenvolvimento feminino, da fecundação até a morte, né? Todo o desenvolvimento humano, da fecundação à morte, vão existir 3 momentos potenciais de risco para essa mulher, então, de repente, apresentar algum problema de saúde mental, que são a puberdade, que a gente chama de adolescência, o climatério, né? Que a gente chama lá de menopausa, e entre esses, né? Puberdade e climatério, justamente o período perinatal. O perinatal também são 3 períodos potenciais de risco, então, percebe? Puberdade, período perinatal e o climatério. Esse período perinatal, ele ganha dos outros 2, ele é mais. Ele tem muito maior potencialidade de risco do que os outros 2, tá? Muito mais. Ou seja, o momento que a mulher mais tem chances de apresentar algum problema de saúde mental é justamente no período que a gente tem a crença de que é de plenitude e alegria, que a gente tem a crença, né, que a mulher está plena e feliz. E aí a gente fica acreditando que a mulher está plena e feliz, e na verdade ela está apresentando problema de saúde mental. Só que aí a gente fica naquela crença, né, de que, nossa, gestantes estão plenas e felizes, viva a maternidade é a coisa mais linda do mundo, cuti-cuti, ai, ai, ai. E essas mulheres lá chorando, precisando de nós, precisando de acolhimento e tendo que aturar toda a sociedade, inclusive profissionais de saúde que atendem elas, a dar parabéns, achar que tá tudo bem, a fantasiar, a romantizar, e isso só alimenta ainda mais a angústia dela, porque cada vez que ela recebe um parabéns de um profissional da saúde, cada vez que um profissional da saúde não consegue acolher
as tristezas, emoções, angústias dela, que ela vivencia durante esse período, mais ela sente que ela é a única pessoa a sentir aquilo, mais ela sente que ela é um monstro, mais culpa ela desenvolve e mais aumentam os problemas emocionais, tá? Dessa mulher. Então, muito importante a gente saber esses dados importantíssimos de que muitos de nós psicólogos estamos negligenciando, tá? E isso é muito triste. É muito triste. Nós psicólogos estarmos negligenciando por ignorância. Nós não estamos negligenciando de forma intencional. Não é intencional que o psicólogo está negligenciando a saúde mental materna, mas é por ignorância. O psicólogo, ele não aprendeu lá na graduação que o período perinatal é o período de maior potencialidade de risco para adoecimento mental. E também, dificilmente, o psicólogo aprendeu depois da graduação sobre isso. Então, é uma negligência por falta de conhecimento. Tá? Quando eu falo de ignorância, eu estou falando da falta de conhecimento. Então, psicólogos que não sabem dessas informações, fica um ponto cego na sua profissão, né? Então, é um ponto cego. Ele não sabe sobre essas informações e, por isso, ele não atua sobre essas questões, tá? E aí é que tá. Você vem aqui para o Mater Online, assiste essa live e fala, meu Deus do céu, para onde eu vou agora depois dessa live? Tô até tonto, tô até tonta, né? Ai, meu Deus. Ai, né? Que aconteceu? Passou um caminhão em cima de mim, né? A gente sai até tonto, realmente. Mas você vai sair acabado, lá no nosso workshop, porque lá você vai ter conhecimentos muito mais detalhados, profundos, né? Vão ser 3 dias de evento, segunda, quarta e sexta, e lá eu vou passar muito mais detalhes para vocês, tá? Para que vocês possam, de fato, não negligenciar mais esses casos, né? O meu desejo é que todo psicólogo desse planeta tenha conhecimento sobre esses fatos, para que a gente possa realmente fazer o nosso papel, tá certo? Desde a década de 70, os psicólogos, então, começaram a estudar esse tema, como eu já disse para vocês. Lá no nosso workshop eu vou contar mais a fundo a história, quem foram os pioneiros, como que a psicologia perinatal foi se desenvolvendo, tá? Já contei para vocês agora que somente... não, isso aqui eu não contei ainda. Eu tenho uma colinha aqui, ó. Eu fico seguindo. Então, olha só. Como a psicologia, né, que estuda a saúde mental materna, existe desde a década de 70, pelo menos aqui no Brasil, e muitos dos psicólogos não estudaram, não sabem, a gente não aprende na graduação e etc., mais recente ainda a informação sobre essa área e sobre a possibilidade de atuação do psicólogo nessa área, tá? Que começou apenas 3 anos. Tá bom? Apenas 3 anos. E por que eu sei que é apenas 3 anos? Porque eu sou uma das pioneiras na área do estudo de saúde mental materna aqui no Brasil, tá? Então, lá no comecinho, lá no ano de 2010, eu já fazia minhas pesquisas sobre essa área, já fazendo as minhas publicações, né? Uma das primeiras publicações do Brasil. Eu acredito que a primeira publicação no Brasil, não é das primeiras, não, a primeira publicação no Brasil a estudar ansiedade, estresse e depressão juntos, tá? Eu fiz esse estudo durante o meu mestrado, me rendeu um prêmio no ano de 2010 em um importante congresso de estresse aqui do Brasil, porque eu falei sobre o estresse no período de gestação e pós-parto. Mas o fato é que a necessidade de poder trazer essas informações para o maior número de psicólogos que eu pudesse, só surgiu há 3 anos atrás. Antes disso, a gente não tinha um canal, uma rede que falasse abertamente sobre esse assunto com psicólogos. A gente tinha pequenos cursos em algumas poucas cidades do país, atendendo um número muito limitado de psicólogos. Tá? Então, era assim, a gente não tinha isso na internet. Mas há 3 anos atrás surge o Mater Online e eu assumo a frente, então, de levar essa informação para milhares de psicólogos. Ontem nós comemoramos 24 mil seguidores no nosso canal do Instagram, tá?
para quem está aí assistindo do YouTube, do Facebook, ou no Instagram, né? A gente tem aqui no Instagram, né, um dos nossos maiores números de seguidores, e a gente comemorou os 24 mil ontem também, né? Além da premiação, também teve esses 24 mil. Ou seja, o que isso significa? Nós temos mais de 400 mil psicólogos hoje no Brasil, tá? E 24 mil psicólogos se interessaram pelo tema a ponto de começar a seguir, né, o Mater Online para ver as nossas postagens, nossas publicações, para estar participando das lives, serem notificados, essas coisas todas. Então, pelo menos 24 mil psicólogos. Dentre esses 24 mil psicólogos, a grande maioria, assim, ó, esmagadora maioria, não tinha nenhum conhecimento que existia uma área que chamava psicologia perinatal. E eu quero provar isso para vocês pedindo agora, nesse momento, que coloque aqui, ó. Quem não sabia que existia uma área chamada psicologia perinatal, coloca eu. Só para quem está assistindo poder ver a quantidade de psicólogos que não conheciam psicologia perinatal antes de conhecer o Mater Online, tá? Então, quem não conhecia, não tinha ouvido falar, coloca eu, tá certo? Agora aí, para a gente poder ter essa noção, para que vocês possam entender que faz pouquíssimo tempo que os psicólogos passaram a descobrir essa área. Apenas 3 anos. Apenas 3 anos. Apesar de existir desde a década de 70. Legal, o pessoal está colocando eu. Podem continuar colocando eu para a gente poder ter uma noção, uma ideia do número de pessoas que não sabiam, tá? Então, isso é extremamente novo para psicólogos, é extremamente novo. Às vezes eu escuto o pessoal falando assim, mas por que a gente não aprende isso na graduação? Ora as bolas, porque ninguém sabia, você está descobrindo agora, assim como seus professores de universidade também estão descobrindo agora. Isso é totalmente novo, ficou um ponto cego, escondido dentro da psicologia, como eu estou comentando aqui com vocês. Muito legal, gente. Dezenas de eu aqui aparecendo. Podem continuar colocando se quiserem, tá? Então, o fato é que apenas 3 anos, a gente começou a divulgar essa área. Então, assim, menos de 1% dos psicólogos, né, hoje no Brasil, tem real noção do que é psicologia perinatal, tá? E o psicólogo, ele é um profissional que deveria se preocupar com essas questões, tá? Da perinatalidade, qualquer psicólogo, tá? Em especial, psicólogo clínico, de qualquer abordagem, tá? E eu vou dizer o porquê. Nós, geralmente, quando trabalhamos com a psicologia, nós estamos super interessados em conhecer a história do nosso cliente para que a gente possa propor algum tipo de intervenção. Sem conhecer a história do nosso cliente, fica difícil a gente propor qualquer tipo de intervenção. Para quem teve boa formação aí na graduação, vai se lembrar que nas aulas de testes psicológicos, né, de avaliação psicológica, quando a gente aprende a aplicar os testes, o professor reforçou, né, se foi um bom professor, ele falou assim, gente, não pode aplicar o teste sem conhecer a história do sujeito, sem fazer uma anamnese, sem conhecer o contexto, né? Então, você precisa ter esse conhecimento. O teste por si só não é válido, né? Então, você tem que fazer, né, toda essa avaliação contextual para depois poder aplicar o teste. Né? Eu acredito que vocês escutaram isso lá na graduação. E olha só, o período perinatal tem a ver com a história do sujeito completa. Completa. Se esse sujeito, ele foi filho de uma mulher que durante a gestação apresentou problemas de saúde mental, que está lotado, como eu acabei de dizer para vocês, né? A maioria das mulheres apresentam. Então, se ele, enquanto feto, recebeu os hormônios, principalmente o cortisol, tá? Em excesso, em níveis elevados e crônico, isso com certeza afetou o desenvolvimento dele, tá? A gente sabe, inclusive, que o bebê pode nascer prematuro, tá? Por conta dessa descarga de cortisol durante a gestação, enquanto ele é feto.
E essa mulher, ela tende no pós-parto a ter maiores dificuldades de vinculação, de estimular o bebê. Imaginem vocês uma mãe com depressão. Uma mãe com depressão, gente, ela não tem energia para amamentar, para brincar com o bebê, para maternar, para sorrir para o bebê. Essas informações, gente, a gente já estudou lá na graduação que elas são registradas. Elas são registradas, independente de qual abordagem que você trabalha, o bebê, ele não é uma bolinha de carne, ele já é um ser humano, né? E as neurociências já descobriram e já estão publicando aí a grande importância que o afeto tem para o desenvolvimento do cérebro humano. É extremamente importante para a personalidade, para a constituição da personalidade do ser humano. Então, quer dizer, esses primeiros meses, anos, dias do bebê fazem total diferença para o curso total da vida dele. Sabe aquele adulto de baixa autoestima, triste, que se acha um nada, que tá cheio de culpas e medos e receios e não sei. Quando você pega a história dele, você vai ver lá na criação dele, dos pais, na relação dele com a mãe. Aí você descobre em algumas vezes que essa mãe teve problema na gestação, parto, pós-parto. Certo? Então, assim, o psicólogo é o profissional que precisa se preocupar com essas questões, não só para conseguir entender a clínica com adulto, você está lá com o seu adulto de 30 anos contando a história e fazer sentido para você a história dele, principalmente essa história dos anos iniciais da vida, para você poder fazer as suas intervenções, interpretações e análises, como também a gente precisa focar no começo da vida da nossa atuação. A gente pode fazer o reverso, a gente não precisa atender o sujeito com 30 anos já com problemas de saúde mental. A gente pode atender o bebezinho, atender a mãe dele, né? Ainda enquanto ele é feto, né? Na hora do nascimento dele, nos primeiros meses, anos de vida, cuidando da mãe, por exemplo. Se essa mãe estiver bem com a sua saúde mental, esse bebê também vai estar bem no seu desenvolvimento humano. E aí ele vai chegar melhor aos 30 anos de idade, percebe? Ele vai ter 30 anos de idade com muito mais saúde mental. E aí é a boniteza da nossa profissão. A gente não precisa atuar com alguém já adoecido, a gente pode prevenir esse adoecimento ao longo da vida do sujeito. Por isso, eu acredito que sim, o psicólogo, esse profissional, ele deve se preocupar sim com essas questões. Independente se ele vai querer ser perinatal ou não, mas ele tem que ter conhecimento de perinatal, tá? Nós somos os profissionais mais qualificados de todos para trabalhar com a prevenção. A gente pode ser profissional da saúde mental e trabalhar nos CAPs, trabalhar em hospitais, trabalhar com pessoas com problema de saúde mental, fazer diagnóstico, sim, podemos, mas não seria muito melhor se a gente pudesse trabalhar na prevenção? E já existe técnica para isso dentro da psicologia perinatal? Não seria muito mais útil para a sociedade a nossa intervenção lá no início da vida do que depois que o sujeito está lá, adolescente, se cortando todo, e aí as escolas ficam chamando o psicólogo para resolver, né? Que os adolescentes estão tudo se mutilando, tudo querendo colocar fim à vida. A gente pode atuar, gente, alguns aninhos antes dele chegar na adolescência, sabe? 12 anos antes. A gente consegue, a gente pode, desde que a gente tenha profissionais preparados para isso, com conhecimento teórico para isso, tá? Então, existe e a gente pode trabalhar, assim, nessa prevenção, tá? Essa é uma área que afeta todas as outras na vida do ser humano, percebe? A área da psicologia pré-natal, a gente atuar nela, interfere em todas as outras áreas. Por quê? Alguém que recebe cuidados no início da vida, psicológico, né? Cuidando da saúde dos pais, cuidando da saúde do próprio bebê, porque o psicólogo perinatal também pode trabalhar diretamente com o bebê também, né? Isso vai afetar
na área de produtividade do sujeito, ocupacional mesmo, né? Pessoas com menores consequências, conflitos psicológicos, produzem mais e conseguem ter maior destaque profissional, né? Crescimento profissional, realização profissional. Conseguem ter maior realização afetiva, na escolha do parceiro afetivo, na relação com os filhos, relação familiar, menos conflito com pai, mãe e irmãos. Percebe? Não é um mundo perfeito, nem pode ser, tá? A vida nossa acontece, a nossa vida não é perfeita e não pode ser. Mas o que eu quero dizer aqui é que diminuem as chances da gente, de fato, apresentar problemas evitáveis, que poderiam ter sido evitáveis, tá certo? Por meio da nossa atuação. É inevitável que psicólogos desconheçam ou ignorem os conhecimentos produzidos para essa área, né? Já que é a base do desenvolvimento humano. É inevitável, não, é inaceitável. Eu li errado aqui, a minha letra não é muito bonita, não. É inaceitável que psicólogos desconheçam ou ignorem os conhecimentos produzidos para essa área, já que é base do desenvolvimento humano. Então, assim, se todo psicólogo precisa conhecer de desenvolvimento humano e a psicologia perinatal é a base, porque a gente estuda da fecundação à morte, não é mesmo? A fecundação, depois o próximo passo é o parto, é o nascimento, né? Depois a primeira infância, percebe? Então, assim, é a base do desenvolvimento humano. Então, é sim inaceitável que psicólogos desconheçam ou, pior, ignorem esses conhecimentos. Mas a gente sabe que tem alguns que ignoram, mesmo sabendo, tendo informação, fingem que não é com ele, ignoram, né? E isso é muito triste. Mas o desconhecimento é aceitável. No entanto, eu não fico de braços cruzados, sabendo que existe aí 99% de psicólogos que desconhecem essa área. Eu, Rafaela de Almeida Esquiavo, tenho o compromisso e a missão, enquanto Deus permitir que eu exista aqui na Terra, que eu leve essa informação para o maior número de pessoas possível, principalmente psicólogos. A minha meta é que pelo menos 20% dos psicólogos tenham conhecimento que essa área existe, tá? Porque hoje 99% não sabem. Para que eu possa conseguir atingir 20% dos psicólogos que saibam que essa área existe, vai muitos anos ainda aí pela frente. Vai bastante anos aí pela frente, né? Para a gente falar assim, bom, 20% dos psicólogos sabem que essa área existe. Mas é inaceitável. Pensa comigo, é inaceitável que psicólogos desconheçam essa área de tamanha importância que ela tem. Mas é assim, eles não têm culpa, tá certo? Mas você, por exemplo, que está assistindo essa live nesse momento e está se sentindo, meu Deus, né? Tipo, uma venda caiu aí dos olhos, você pode ajudar. Como? Convidando a pessoa para participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Você já fez a sua inscrição? Ótimo! Agora convide alguém também, um outro psicólogo também, porque vocês estão vendo aqui que é imperioso, é urgente que psicólogos conheçam essa área que é base de tudo. É base de tudo. Então, a gente precisa, sim, divulgar essa área. A gente precisa, sim, de mais psicólogos conhecendo isso que você está conhecendo aqui hoje, tá? Essa área, ela está sendo negligenciada e isso é muito triste. É triste demais. Para mim é profundamente triste, porque em particular eu estou há 2 décadas lutando pela saúde mental materna, tá? Recentemente, há 3 anos, que eu realmente saí, né, da minha caixinha lá de professora universitária, parei de trabalhar com essas questões só com iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas todas. Eu parei de ficar ali naquele mundo acadêmico, fechada, e falei, preciso ir para as redes sociais, porque é lá que as pessoas vão conseguir descobrir que essa área existe. Não é todo mundo que lê artigo científico. E não é todo mundo que é meu aluno aqui na Unip,
né? Tem um mundo inteiro aí de psicólogos que precisam saber disso. E aí, quando eu percebi que não se tratava de mim, mas se tratava de ajudar pessoas, foi onde eu tive coragem de começar a fazer essas lives aqui e fazer eventos e distribuir materiais gratuitos, justamente para que mais psicólogos pudessem saber sobre isso, porque é muito triste saber que a maioria não sabe, não faz ideia. Não há mais tempo de nos calarmos, de nos omitirmos. Percebe? Você consegue perceber que não há mais tempo para cada um de nós continuarmos calados e nos omitindo em relação a isso? A ajudar pessoas no começo da vida, auxiliar pessoas no começo da vida, porque isso é o papel de todo psicólogo. Só que eles ainda não sabem. Porque essas informações que eu estou passando aqui, ela é restrita, ela é escassa. Está nas mãos de raros psicólogos. Percebe? Então, assim, não há mais tempo para a gente continuar se calando, não, gente. Ó, a pandemia chegou. Eu comecei a divulgar isso há 3 anos atrás. Não existia essa pandemia, não. E já era urgente, já era necessário. Essa pandemia chegou e acabou com tudo. Se a gente já tinha um alto número de mulheres com problemas de saúde mental nesse momento, ela gravou, ela potencializou ainda mais. O número, gente, agora aumentou. A minha missão, antes da pandemia, já era diminuir as alterações emocionais significativas nesse período. Só que com a pandemia, ao invés de diminuir, aumentou. E já era alto o número, a gente já precisava de psicólogo perinatal para dar conta antes. E a pandemia, ela agravou, o número aumentou muito mais e o número de psicólogos continua muito reduzido, muito pequeno, ainda para dar conta de toda essa demanda, toda essa necessidade. Então, a missão de até o ano de 2030 ajudar a diminuir essas alterações é uma missão maluca, mas eu sei que eu não tô louca sozinha. Eu sei que existem vários outros loucos comigo. É porque se eu achasse que eu era louca sozinha, gente, eu nem ia tentar. Igual aquele parábola, né? Que fala do menino que pegava as estrelas do mar, né? Ele passou lá na areia e viu as estrelas do mar, aí ele pegava uma estrela do mar e jogava para a praia. E estava lotado, né? Então ele pegava outra estrela do mar e jogava de novo para o mar. E aí alguém passou e falou assim, garoto, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele pegou e falou assim, eu sei, são muitas estrelas, eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte, eu sei que parece ser uma loucura, mas eu volto a reforçar, sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Se eu encontrar outros loucos junto comigo que também vão querer trabalhar e lutar pela saúde mental materna até o ano de 2030, o que hoje parece ser impossível, que parece ser utopia, pode ser realidade. E todos nós vamos comemorar juntos numa grande festa, numa grande explosão de alegria. Todos os loucos juntos. Você quer ser louco junto comigo? Eu espero que você também queira viver essa loucura. Eu espero que você também queira descobrir uma nova razão do ser psicólogo. Eu quero que você perceba assim, meu Deus, o que eu fiz na minha profissão até hoje? E sabe, quando você encontra o que você deve fazer da sua profissão, eu espero que você, nesse momento, seja essa pessoa, que você tenha se tocado de algo que ficou escondido, um ponto cego, e é fato, foi mesmo. Mas eu te chamo para ser louca junto comigo. Esse é o momento. É urgente que todo psicólogo conheça essa área, que isso seja ensinado na graduação. A gente precisa que a psicologia perinatal seja ensinada lá na graduação. E para isso a gente precisa de professores universitários conhecendo sobre isso aqui, para ele poder ensinar lá em psicologia do desenvolvimento, ou que tenha uma disciplina só sobre isso. É urgente, não dá mais para a gente esperar. Menos de 1% dos psicólogos terem noção de tudo isso é um absurdo. Eu convido a todos que estão assistindo agora, todos, que a gente possa se unir. E eu criei aqui uma hashtag para o nosso movimento de loucos, tá? Quem é louco junto comigo vai colocar agora assim, ó,
a hashtag Psi em Movimento. Psi em Movimento. Quem é psicólogo e está a fim de contribuir para um mundo melhor, está a fim, né, de poder parar de se calar, de poder ajudar realmente pessoas e não atender pessoas, né, mas de fato auxiliar para que os seres humanos possam ser algo mais evoluído, né, na sua saúde, a hashtag Psi em Movimento, tá? Nós vamos estar mostrando a nossa cara que quem é o louco, né? Quem são os psicólogos loucos? São aqueles que estão sempre postando essa hashtag Psi em Movimento. E eu acredito que quem está colocando Psi em Movimento, aqui essa hashtag é tão louco quanto eu, e a gente vai estar junto em 2030 para comemorar a queda do número de alterações emocionais significativas no nosso país. E isso é um sonho que eu tenho certeza que não é só meu. Todo mundo que está colocando a hashtag Psi em Movimento aqui são loucos como eu. E vai aumentar esse número. Amanhã vai ser maior. Amanhã vai ser maior. Nós vamos alcançar isso. É um compromisso. Nós vamos alcançar isso. Eu sozinha não vou conseguir. Mas todos nós juntos nos unirmos e conseguirmos mais pessoas para esse movimento, é possível. É possível. Essa loucura aqui, essa utopia aqui, ela é possível. E todos nós vamos poder celebrar e colher os frutos. Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa sociedade vai poder né, colher os frutos disso em 9 anos, ok? Então é isso aí, pessoal. Gratidão por todo o carinho, pela presença de vocês nesta live de hoje. Eu entro aqui com informações para vocês relevantes, trazendo conteúdos aí para a gente poder se preparar, né? Para a gente poder ir para a guerra, a gente não pode ir para a guerra sem armas, sem escudos. E qual que é a nossa arma aqui de ataque e proteção? É o conhecimento. É conhecimento. Para a gente chegar lá no ano de 2030, trabalhando com saúde mental materna reduzida, a gente precisa estar munido de conhecimento. Então, sempre que você puder, vem aqui para o Materna Online, consuma esses conteúdos, são gratuitos, vá fazer parte do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, não perca por nada, porque a gente vai estar treinando, né? A gente vai estar treinando, recebendo materiais para ir para o campo de batalha. Todos juntos. Beijo para todo mundo, até lá, tchau, tchau.